White Online, capítulo 704. Acima de tudo. Dadum dadum dadum. Seguindo os tambores de guerra, milhares de fortes soldados do exército do Senhor Forte avançaram e começaram a marchar em direção ao distante exército demoníaco. A bateria ficou cada vez mais alta. Os demônios começaram a rir e a lançar insultos contra eles. Eles pensaram que um inimigo formidável estava chegando, mas era apenas mais um exército humano. Até mesmo os lordes demônios e reis franziram a testa. Eles esperavam que houvesse algum tipo de desafio, mas parecia que a vitória havia sido solidificada. Porém, Lúcifer parecia sério, pois sabia que havia alguém tão forte quanto ele que conseguiu destruir a cúpula negra. Olhar, Leviatã voltou-se para sua forma humana e apontou para a mulher de aparência comum à distância. Cheto, ela quebrou a cúpula? Ela é muito forte. Belfegor concordou que era uma boa possibilidade. Não, no entanto, Lúcifer olhou diretamente para o sorridente homem de cabelos brancos, que caminhava casualmente para frente, embora milhares de auras o atacassem. Foi ele. Beelzebub franziu a testa. Ele é humano, não é? Lúcifer teve um mau pressentimento sobre isso. No paraíso branco. Gaia tossiu alto e cuspiu sangue. Você está bem? Cronos deu um tapinha nas costas dela enquanto olhava para os demônios. Sim, Gaia murmurou um sorriso e olhou para o demônio com o coração acelerado. Vamos. Para a parede. Para a parede? Por quê? Cronos tentou perguntar. Mas Gaia não respondeu e começou a cambalear em direção ao distante lance de escadas, que levava ao topo da parede. Ela foi seguida por outros. Eles subiram as escadas de pedra, depois se reuniram na parede e olharam para longe. Eles ficaram surpresos ao ver outro exército aparecendo, mas sabiam que era inútil. A vitória havia escapado de suas mãos. É Cheto, olha, Urano apontou com o queixo para a mulher de aparência comum que caminhava ao lado de um homem de cabelos brancos. Ela quebrou a cúpula? Ela é mais forte do que eu pensava. Cronos disse isso com surpresa. Não, Shiva o interrompeu e sorriu. Puta merda, esse cara é maluco. Quem? Cronos franziu a testa. Luna e Alice espiaram por cima da grade e exclamaram surpresas. Seus olhos estavam colados na figura distante de Isaac. Isaac parou de andar e coçou a nuca. Ele sentiu a presença de seu corpo real, que parecia estar enterrado sob os escombros de um prédio. Desde a destruição do mundo branco, ele tem usado seu avatar. No entanto, desde que atingiu o nível 1000, seu avatar e seu corpo real foram conectados. A dor agora era perfeitamente igual, o que explicava porque a quantidade de dor que sentia era imensa. Mas Isaac sentiu que seu avatar era muito mais fraco do que seu corpo real, mas ele não se preocupou em sair ainda. Porque ele queria se conectar completamente e ver até onde sua força chegava. Talvez até mesmo Arthur e o resto não pensassem que alguém alcançaria esse nível e não sabiam o que aconteceria. Isaac sentou-se de pernas cruzadas no chão, chocando a maioria dos espectadores. Ele então juntou as mãos e começou a meditar. Cheto e o resto do exército olharam para ele de forma estranha, mas não o perturbaram de forma alguma. A cena durou 30 segundos até que Isaac abriu os olhos. Os olhos prateados de Isaac ficaram brancos quando ele ficou momentaneamente cego. No entanto, por ser cego, ele pôde ver uma figura transparente voando em sua direção do paraíso branco. Ninguém mais poderia ver isso. Era o seu corpo real, mas em forma de projeção astral. O resto do seu corpo real desapareceu em nuvens de partículas quando deixou de existir. Em vez disso, o avatar e a projeção astral começaram a se tornar seu corpo real. Assim que a projeção astral pousou em seu corpo, Isaac conectou cuidadosamente os dois. Se ele cometesse um pequeno erro, perderia a projeção astral e seu corpo real. Seria uma tragédia. No entanto, ele tinha a sensação de que isso valeria muito a pena. Cheto, Loki e o exército viram que o exército demoníaco estava ficando inquieto e prestes a atacar a qualquer momento. Lúcifer, vamos atacar, Mammon disse impacientemente. Vá então, Lúcifer acenou com indiferença com a mão. Os demônios interpretaram isso como um sinal, rugiram alto e começaram a correr em direção ao exército distante. Ainda havia dezenas de milhares em seu exército, enquanto havia apenas alguns milhares no de Stronglord. Era óbvio qual exército tinha a vantagem. No entanto, todos os soldados do exército Stronglord não demonstraram medo. Eles sacaram suas armas, gritaram e correram em direção aos demônios. Assim que os dois exércitos se enfrentaram, ficou claro quem estava em vantagem. Não eram demônios. Em vez disso, os soldados do exército do Senhor Forte eram imensamente fortes e cortavam os demônios como se fossem feitos de barro. A cena chocou a todos. Vamos, Gaia gritou para os soldados exaustos. Uma luta final. Os soldados cerraram os dentes e gritaram alto para aumentar o ímpeto. Eles desceram as escadas e começaram a correr pelos portões em direção ao distante campo de batalha. Mas então, reis e lordes demônios se voltaram para seu exército e atacaram. No entanto, Shiva, Gaia, Cronos, Chaos, Urano, Eros e Shiva os detiveram. Então, todas as figuras do legado e os quebradores de correntes pularam do muro e seguiram o exército enquanto gritavam até que suas vozes ficassem roucas. Depois de um tempo, Éder apareceu perto dos portões e cambaleou em direção à parede enquanto ainda se sentia fraco. Mas então, ele viu seu filho, Arthur,
lutando no campo de batalha com uma luz dourada envolvendo. Heather respirou fundo, ignorou a dor e correu em direção ao campo de batalha também. Cheto, que estava ao lado de Isaac, não se moveu um centímetro. Era como se ela o estivesse protegendo. Ah, então, Isaac exclamou e abriu seus lindos olhos prateados. Ele parecia o mesmo de antes, mas havia algo celestial dentro dele. Era como se ele fosse verdadeiramente um above all, em termos de força. Isaac olhou para as palmas das mãos pálidas e nem ele sabia o quão forte ele era. Atualmente não havia limite para sua força. Quando ele tentou abrir sua interface, ela falhou e não funcionou mais. Ninguém deveria crescer tão forte. Assim, ele basicamente quebrou a interface do White Online com sua força recém-adquirida. Só o tempo diria o quão forte ele realmente era. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.